Olá, povo lindo que vai morar na Nova Jerusalém. Hoje a palavra está em Sofonias 3. O Senhor me deu essa palavra de exortação. E muitas das vezes ficamos um pouco receosos quando vamos exortar. Mas quando se faz a vontade do nosso Deus, é feita a vontade dele e não a nossa. Porque ele me deu essa palavra ontem de madrugada em oração. E eu vou passar para vocês. Que diz assim: Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. E ele diz: no meio dela está o Senhor, verso 5, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Mas o Senhor nos diz também em Hebreus 12, 6, que, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos que são filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. É isso que diz a palavra do Senhor. E assim nós vamos para Salmos 33, 5, ele diz: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia de bondade do Senhor. E quando nós vamos para o verso 14, ele diz: do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. E ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força, diz o Senhor dos exércitos. Glorioso seja o nosso Senhor. Irmãos, que a gente possa querer a repreensão do Senhor, que a gente não seja pessoas, o povo de Deus rebelde, que a gente ouça, faça como está dizendo aqui esses três verbos estão nos ensinando nessa tarde. Não ouve ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor. Vou colocar mais um verbo: não se aproxima do Senhor. Não ouve, não aceita, não confia, nem se aproxima. E como você está hoje? Sem ouvir a voz do teu Senhor? Sem aceitar a correção do Senhor sobre a tua vida? Porque a nossa vida cristã, ela precisa, a cada dia, a gente precisa mortificar a carne e santificar o espírito. O espírito a cada dia tem que ser santificado. E a carne tem que ser morta. Vivificar o espírito. E ele diz mais: não confia no Senhor e não se aproximam do Senhor. O que está faltando em ti como cristão? Por que cristão? Porque cristão é Cristo na terra. Porque crente até o diabo é. Mas o cristão, ele é Cristo. Ele é o cabeça, o Cristo. O cristão, ele vive em comunhão com o Senhor. O cristão, ele vive Cristo na terra. Ele é mente de Cristo, ele é ações de Cristo, ele é atitude de Cristo. Ele respira Cristo. Ele medita Cristo. Então, se nós olharmos para as coisas desse mundo, para líderes que estão falando em nome do Senhor e usando o nome do Senhor, envergonhando o nome do Senhor, a palavra de Deus, se a gente olhar para esses, nós cairemos.
Mas quando nós estamos aceitando a correção do Senhor, aceitando ouvir o Senhor, aceitando a correção, aceitando confiar no Senhor, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós aproximamos do Senhor, nós nos parecemos com o Senhor. Nós estamos vivenciando o Espírito e em verdade. E na palavra do Senhor diz: ore para que não caia. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Nós podemos cair? Sim, podemos cair. Mas se estivermos com o Espírito Santo em nós, nós somos alertados pelo Espírito Santo para que não venhamos a cair. Porque não foi isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se nós temos Cristo como cabeça, nós sabemos que Ele é o consumador da nossa fé. Nós sabemos que Deus, Ele é amor. Ele é amor, Ele é a nossa esperança. Nós temos que ter fé nele. A nossa esperança está no Senhor. Mas nós sabemos que nosso Deus, Ele é justo. E Ele se faz justiça por nós. Não devemos temer o que o homem possa fazer com suas próprias mãos e manchar o nome do Senhor. Porque o Senhor não precisa de defensores. O Senhor precisa de verdadeiros adoradores. O Senhor precisa que nós não sejamos enganados. Que nós saibamos o que está na palavra do Senhor. Paula, mas não podemos julgar. Irmãos, vocês precisam ler Bíblia. Porque não é isso que diz na palavra do Senhor. Não podemos julgar para não sermos julgados da mesma maneira quando julgamos as intenções. Mas o Senhor diz em Coríntios 1 Coríntios 12, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês, assim diz o Senhor. E ele diz mais no 1 Coríntios 6, 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? E aí ele diz assim: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. E aí ele diz ainda no 1 Coríntios 6, 9: não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Senhor não nos deixa enganados, irmãos. Que nós não sejamos como crianças, que ficamos de um lado para o outro sem saber. Que nós não fiquemos enganados. Que nós possamos estar acordados e aprendendo da palavra do Senhor. Que a gente não fique como crianças, que não sabemos o que podemos fazer, porque o Senhor quer maturidade, o Senhor quer buscar crentes maduros, como diz em Efésios 4, e ele disse assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, como ondas, nem jogados para cá, para lá, como todo vento de doutrina pelas astúcias e espertezas dos homens que induzem ao erro.
que nós possamos, nesta tarde, meditar na palavra, aprender aquilo que o Senhor vem nos ensinar. Que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, como cristãos, que nós podemos abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa mente, que é a mente de Cristo, que nós não sejamos enganados, mas que nós também estejamos em vigilância e oração. Orai sem cessar, vigiai e orai. É isso que o Senhor vem para nos alertar como cristãos. O julgamento que o Senhor nos ensina aqui é para que nós não sejamos enganados, porque já foi revelado todas as coisas e vai ser muito mais coisas que o Senhor irá revelar. E Ele está chamando o crente maduro, o crente que queira ter a maturidade na plenitude, na medida da plenitude de Cristo em nós. Que nós possamos nos colocarmos: Senhor, eis-me aqui, me usa. Abre minha mente, que eu seja conforme a tua vontade, que eu faça conforme o teu querer na minha vida, que eu propague a sua palavra. Não, eu não sou envergonhada pelo evangelho de Cristo, muito pelo contrário, eu sou uma discípula de Deus, uma discípula de Jesus. Eu propago a palavra do Senhor, eu creio nesse Deus maravilhoso, em quem tudo me fortalece. Eu creio no meu Deus, eu continuo crendo e acreditando na palavra do Senhor. Continue levando, continue conduzindo, continue fazendo a vontade de Deus na sua vida. Não olhe para homens, olhe para Cristo, o consumador da sua fé. Que Jesus seja a tua fortaleza. Uma boa tarde.